Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o último vídeo desta sexta-feira. E olha, que sexta-feira boa para o torcedor, uma sexta-feira de chegada no Espírito Santo e mais do que nunca. Uma sexta-feira que evidencia que, de fato, o torcedor vascaíno é sim de norte a sul deste Brasil. Uma linda festa realizada pela torcida capixaba, né, no saguão do hotel onde o elenco do Vasco ficará hospedado nesses próximos dias para enfrentar a equipe do Voltaço. A gente, é claro, vai falar sobre essa linda recepção, vamos falar também, né, sobre o último dia de treino aqui no Rio de Janeiro. Treino esse que vai preparar o elenco tanto para esse jogo de amanhã decisivo do Campeonato Carioca, quanto também para a partida dessa próxima terça-feira contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil. Vamos falar sobre o mercado, vamos falar sobre polêmica envolvendo o futsal do Vasco e muitas outras informações. O certo é, né? Um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, com muitas novidades que você, é claro, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela. Já faça aí parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante na parte da tarde, o Boa Noite Gigante na parte da noite. Dito isso, contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês, com a sua inscrição, com o seu like, com você ativando o seu sininho de notificação também, que é de extrema importância para o nosso canal. E ajudando aí, né, a fazer com que o canal do Gigante Vasco chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro dessa plataforma. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando sobre as movimentações do mercado nessa tarde de sexta-feira, né? Como a gente trouxe, uma sexta-feira muito movimentada na nossa colina histórica. A começar, primeiramente, pela oficialização do empréstimo de Luco Orechano, tanto Vasco da Gama quanto também o próprio Cincinnati, nessa parte da tarde de hoje, confirmaram o empréstimo do jogador. O Luco Orechano chega para o empréstimo até o final da temporada, onde disputará aí MLS pelo clube norte-americano. Vasco, através de suas redes, disse assim: Vasco da Gama informa o empréstimo do atacante Orechano ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, até o fim da temporada. Vasco deseja todo sucesso ao atleta, que chegou ao clube no início de 2023 e atuou em 26 partidas, marcando 2 gols. Orechano foi um jogador que veio com muita expectativa após uma excelente temporada no Vélez Sarsfield. Vasco pagou à época por Luco Orechano exatamente 15 milhões e 800 mil reais. Infelizmente, dentro das 4 linhas, não rendeu nem um pouquinho daquilo que era o esperado e, além do mais, né, pediu para sair. Ele agora vai para o Cincinnati com uma opção de compra no final do contrato, exatamente pelo valor que o Vasco comprou no ano passado, 16 milhões de reais, né, caso o Cincinnati queira e deseje realizar a opção de compra, mas o Vasco vai ganhar um pouquinho a mais, vai ter um lucro nessa situação, pois o Cincinnati, em um acordo com o Vasco da Gama, as duas partes chegaram ao valor de 2 milhões e meio de reais. Em dólar, 500 mil dólares, trazendo aí para nossa moeda quase 2 milhões e meio de reais, né? Para que o Orechano ficasse essa uma temporada no futebol norte-americano. Então o Vasco já ganhou esses 2 milhões e meio e caso o Cincinnati queira utilizar a opção de compra, o Vasco ganhará mais 16, com o valor total dessa venda podendo chegar a casa dos 18 milhões e meio. Já que o Vasco pagou 15 milhões e 800 mil, o Vasco terá um lucro aí de quase 2 milhões e meio de reais. É claro, a gente queria que o lucro do Vasco da Gama diante disso tudo não fosse financeiro, mas fosse dentro das 4 linhas com um bom desempenho técnico do argentino. Acabou não sendo, mas a gente espera que pelo menos esse lucro financeiro o Vasco ganhe com o Orechano se destacando lá no futebol norte-americano. Então tudo oficializado, agora sim, o Orechano é do Cincinnati. Além disso também, já que estamos falando de MLS, hoje quem teve aí o seu nome evidente nas páginas do futebol norte-americano foi Gabriel Peck, pois a página do Los Angeles Galaxy, o LA Galaxy, novo clube do jogador, publicou aí, né, uma imagem do Peck já com a camisa do Los Angeles Galaxy, né, com a seguinte frase: Gabriel está pronto para jogar. Inclusive, a própria página adianta e comenta: Gabriel Peck foi avaliado para e selecionado, né,
para este domingo enfrentar o Inter Miami. Então, Gabriel Peck poderá fazer a sua estreia já nesse final de semana com a camisa do Los Angeles Galaxy e, além do mais, né, estreando aí com a camisa do Los Angeles contra o atual clube do Lionel Messi. Então pode entrar aí numa grande furada ou em uma grande partida já no seu primeiro jogo com a camisa do clube norte-americano. É claro, ao Gabriel Peck a gente deseja toda a sorte do mundo, que ele brilhe, se destaque e leve a nossa Cruz de Malta para outros lugares do mundo. Além disso, ainda falando sobre o mercado, dessa vez Miranda. Foi confirmado nessa parte da tarde de hoje que o Miranda de fato será emprestado pelo Vasco ao Amazonas. Já está inclusive emprestado, pois bidou. Miranda já apareceu no bid como um jogador do Amazonas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Já tem esse novo contrato aí com o clube manauara. Ele tinha um contrato com o Vasco apenas até o meio do ano. O Vasco em nenhum momento demonstrou um desejo de renovar com esse jogador. Inclusive, né, ele nesse momento já pode até assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E o que ele fará? Ele assinou um contrato por empréstimo com o Amazonas até o meio do ano. E assim que seu contrato por empréstimo até o meio do ano ser encerrado, ele já vai assinar um novo contrato em definitivo com o clube manauara. Então vai aí disputar a Série B do Campeonato Brasileiro junto a esse clube. A gente também deseja toda a sorte do mundo ao Miranda, que se junta agora ao Cauã Barros, né? Outro cria que também vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, também vestindo a camisa do Amazonas, que eles se destaquem, brilhem e também representem aí o nosso Vascão. O Cauã volta para o Vasco ano que vem, o Miranda não encerrou aí esse ciclo com a camisa Cruz Maltina. Vamos falar ainda sobre coisa boa, passar um pouquinho pelo menos dessa fase inicial de mercado, porque a gente ainda vai voltar a esse assunto para falar sobre chegadas. Vamos falar sobre o Vasco da Gama e a grande recepção feita nessa parte da tarde de hoje no Espírito Santo, né? Pois, como está aparecendo aí na imagem a vocês, com a seguinte frase: de norte a sul, em qualquer lugar do Brasil, o Vasco sempre é recebido assim pela mais leal. A torcida mais leal do mundo é a torcida do Vasco da Gama. E hoje não poderia ser diferente. Uma linda recepção foi feita por parte dos torcedores capixabas ao elenco Cruz Maltino, o elenco do Vasco que treinou pela manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. A gente vai entrar no assunto sobre o que rolou nesse treino já, nesse Boa Noite Gigante. E após o treino, o elenco embarcou diretamente para o Espírito Santo. O elenco do Vasco da Gama ficará hospedado no Hotel Sheraton em Vitória e amanhã, pela parte da tarde, estará saindo de Vitória em direção a Cariacica para enfrentar o Voltaço no estádio Kleber Andrade. Mas a festa foi muito linda, uma festa de arrepiar, uma festa que representa mais do que nunca que, de fato, né, o torcedor vascaíno é um torcedor muito diferente. As ruas ficaram cheias de torcedores cruzmaltinos. Os jogadores aí conseguiram ter também esse momento de maior contato com cada torcedor. O Esforça, que pela primeira vez foi relacionado para uma partida com a camisa do Vasco, acredito que ficou impressionado ali, né, com o tamanho da torcida cruzmaltina. Ele que vestia a camisa de um clube grande do futebol argentino, que é o New Old Boys, mas não é um clube de massa, assim como o River, o Boca. Então ele ficou meio assustado. Tem algumas imagens, a gente vê o Esforça tirando foto, assinando a camisa, mandando vídeo, mas um pouco ali tipo, caraca, onde eu tô? Que clube é esse que eu fechei? É isso que é o Vasco. Então, muito legal, até porque, né, o Esforça veio pro Vasco, que é do Rio. Ele sai do Rio e parece que continua no Rio. Então a cabeça do Esforça deve estar uma grande bagunça. E até abrindo um parênteses aqui, infelizmente ou felizmente também, não por uma falta de vontade dos brasileiros, mas até por um carinho maior dos estrangeiros, sempre quando a gente vê o Vasco da Gama assim, chegando em um lugar longe do Rio de Janeiro e tendo essa linda recepção do torcedor, a gente vê que os estrangeiros são os atletas do Vasco da Gama que dão mais valor aos vascaínos do off-Rio, né? No caso, de fora do Rio de Janeiro. A gente vê um Medel sempre muito receptivo, a gente vê um Puma sempre muito receptivo, um Verrete muito receptivo, um Payet muito receptivo, e realmente surpreenda-se, né, cada vez mais como esses estrangeiros já chegaram no Vasco da Gama amando esse clube e realmente tendo a compreensão do que é o nosso Vasco da Gama. E Pablo Verrete, o atacante argentino, após o desembarque, né, no Espírito Santo e esse encontro com a torcida do Vasco, falou sobre a linda festa do torcedor cruzmaltino nessa parte da tarde de hoje. E é claro, como não poderia ser diferente, dê uma olhada aí nas palavras do atacante argentino sobre essa festa do torcedor capixaba para receber o elenco do Vasco da Gama. Estar aqui em mais um lugar e ser recebido com um público muito cheio, a torcida vascaína te recebendo. No, es increíble la sensación que vivimos a todas partes donde hemos ido. En Carioca, como el Brasileirão el año pasado, ha sido increíble, multitudinario. Esto demuestra lo grande que es Vasco y nosotros vamos a disfrutarlo y adentro de la cancha darle toda esta gente. Então, né,
torcedor vascaíno, como vocês viram aí, uma linda festa que representa e evidencia mais do que nunca o tamanho da nossa torcida. Foi assim em Manaus, foi assim em Brasília, foi assim em Belo Horizonte e agora também está sendo assim em Cariacica, no Espírito Santo. 4 regiões que o Vasco jogou durante essa primeira fase de Campeonato Carioca, durante esse início de 2024, em todas elas o torcedor vascaíno simplesmente abraçou. E para amanhã, no Espírito Santo, ingressos já estão esgotados, expectativa que Kleber Andrade, o estádio em Cariacica, fique simplesmente, abarrotado de torcedores Cruz Maltinos. É claro, o Vasco precisa vencer esse jogo. A gente vai trazer mais detalhes amanhã no Acorda Vascão, mas hoje foi um dia de atividades intensas no CT Moacir Barbosa. O Vasco vai com força máxima para essa partida. Havia até certa dúvida, né, com relação à expectativa, e mais expectativa até mesmo do que dúvida, quanto à estreia de Juan Esforça amanhã contra o Voltaço, mas não deve ser assim. O Vasco deve ir com força máxima para esse jogo, tendo o único desfalque de Paulo Henrique, pois está suspenso. Senão Paulo Henrique estaria sim presente junto ao elenco para essa partida de amanhã entre os 11 iniciais. Então fica essa dúvida, né, se vai Puma ou Rojas, mas isso é assunto também para amanhã. Mas o Vasco vai com força máxima, com tudo, para enfrentar a equipe do Voltaço. Para quem queria ver, né, Juan Esforça estreando com a camisa do Vasco amanhã em Cariacica, acredito que não será amanhã. A gente deve ver o Esforça entrando aí na segunda etapa, mas Ramon quer ir com força máxima para enfrentar o Voltaço nessa última grande decisão, antes de enfrentar o Marcílio Dias pela principal decisão do Vasco nesse primeiro semestre de 2024. E já que estamos falando sobre volante, sobre Esforça inclusive, o Vasco ainda está atrás de volante no mercado. As janelas fecham no dia 7, foi até um assunto que a gente debateu com vocês no Fala Gigante, né? Que hoje Alexandre Matos corre contra o tempo para trazer reforços. O técnico argentino Ramon Dias já deixou muito bem claro ao diretor executivo sobre a necessidade de trazer jogadores para o elenco Cruz Maltino, principalmente jogadores do último terço do campo, ou seja, para o setor ofensivo. O Vasco precisa contratar, o Vasco precisa trazer peças e Alexandre Matos corre para que até o dia 7 essas peças possam chegar à nossa colina histórica. Lucas, qual é a grande prioridade? A gente vem tocando muito nesse ponto. Prioridade hoje para o Vasco é trazer um atacante e também um segundo atacante, ou seja, um camisa 9, centroavante, para ser uma sombra para o Verratti, e também um camisa 11, para ser uma sombra para o David, e principalmente não apenas para disputar por posição, como também para ganhar a posição. Essa é a grande prioridade. Mas fica essa dúvida, será que pelo fato do Vasco hoje ter como prioridade atacante, o Vasco vai deixar de observar o mercado por outras posições? A resposta é não. O Vasco não deixará de observar o mercado, muito pelo contrário. Além do setor ofensivo, o Vasco nesse momento também está aí, não de olho, mas se pintar uma oportunidade, vai trazer um volante. Informações aí que tivemos nestas últimas horas é que nesse momento há aí uma ideia interna dentro do departamento de futebol que para a função de volante o Vasco ainda precise de jogador para a posição de primeiro volante e não de segundo volante. Para a posição de segundo volante, dentro do nosso elenco, temos, por exemplo, Praxedes, que pode fazer essa função. O próprio Galdamés, que faz essa função muito mais que de primeiro. Temos aí o próprio Matheus Carvalho. Temos jogadores dentro do elenco que conseguem desempenhar muito bem essa função de segundo volante. Mas de primeiro, o único atleta que eu vejo dentro do elenco com essa capacidade hoje é o Zé Gabriel. E o Esforça que chegou, mas é um jogador ainda muito imaturo, né? Muito novo. A gente não viu vestindo a camisa do Vasco, então a gente não pode acreditar aí uma grande expectativa sobre o jogador. Destacou muito com a camisa da seleção da Argentina, mas a gente ainda não viu ele com a camisa do Vasco. Então Ramon quer sim a chegada de um primeiro volante para encorpar o elenco, para dar aí até mais experiência, mais cancha a esse grupo. E a ideia aí é trazer um jogador para a posição. Não caro, não de um grande investimento, porque o Vasco trouxe um atleta de grande investimento para a posição que foi o Juan Esforça, mas jogador mais em conta para compor esse elenco do Vasco da Gama. Altos valores não serão apresentados, mas o Vasco aí analisa. E é claro, né? Quando vem primeiro volante, valores baixos, oportunidade, vem na mente na hora o nome do Gabriel, volante do Internacional, que nesses últimos dias tivemos a informação que está na mira do Vasco da Gama e já esteve de fato no radar durante esta janela de transferências. Um atleta que vem perdendo muito espaço no Inter, chegou até a ser capitão em alguns momentos durante a última temporada, mas sofreu uma grave lesão que o tirou dos gramados, e quando, no caso, Eduardo Cudê chegou ao Internacional, o volante perdeu ainda mais espaço, pois quando Cudê chegou ao Inter, o Gabriel estava machucado.
Gabriel se recuperou de lesão e o Kudê permaneceu no Internacional. Então, nesse momento, o volante não tem simplesmente nenhum espaço no clube. Tem Bruno Henrique, baita de jogador, né, no Internacional. Tem o Fernando, que chegou agora. O Inter conseguiu acertar a contratação desse jogador. Tem o Maurício, que é uma baita de uma promessa. Tem vários outros jogadores no Internacional que fazem essa função, inclusive, de primeiro volante. Então o Gabriel, que já não tinha espaço, perdeu ainda mais. E é um nome que, segundo informações, esteve na mira do Vasco nesses últimos dias. Mas em contato do canal Atenção Vascaínos com o Alexandre Matos, foi confirmado que o Vasco não negocia com o jogador. Nesse momento, informações que temos a trazer a vocês é que não há negócio. Pode ser que o Vasco negocie amanhã? Sim. Mas nesse momento, dia 23 de fevereiro, às 9h30 da noite, não há negócio entre as partes. A ficar de olho, até porque o Vasco procura um jogador para a posição. Você acha que o Gabriel seria um bom nome? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Só para fechar o vídeo, falar sobre futsal, porque a gente entrou nesse assunto dessa polêmica, a gente tem que trazer informações, né? Nesses últimos dias, a gente trouxe aí uma imagem do futsal do Vasco da Gama treinando com uniformes da Umbro, uniformes do Vasco lá do ano de 2015, no caso o futsal da garotada, o futebol dos mais jovens aí, né? E o motivo do Vasco da Gama estar treinando com esse uniforme é porque não havia uniforme para a modalidade, e esse uniforme teria sido encontrado pela atual gestão em uma salinha dentro de São Januário. Para que o elenco não treinasse sem nenhum tipo de uniforme, foi dado ao grupo esse uniforme da Umbro. E aí, a partir dessa polêmica instaurada pela atual gestão que a gente trouxe aqui no canal, a gente tem que trazer essa também errata. No caso, errata, pois houve um posicionamento da antiga gestão quanto ao que de fato está acontecendo. Foi confirmado o seguinte: o Vasco da Gama futsal do clube, estava entregue aí a um grupo de parceiros, né? Um grupo de investidores. Essa modalidade havia sido entregue pela outra gestão a esse grupo. E esse grupo vinha tocando o futsal do Vasco da Gama. Nesse momento, a associação pegou de volta para si o futsal. E exatamente por esse motivo que não há uniforme. Pois o Vasco da Gama, o clube, retomou a administração do futebol. E exatamente por esse motivo, né, ainda estão aí nesses primeiros passos sendo dados por parte da gestão do Pedrinho. Todos os cursos da modalidade estão de volta nas mãos do clube a partir do Sub-13. O Vasco antigamente vinha sendo tocado pela Estrela Bet, pela Ortega Tips e algumas outras empresas sendo geradas, aí, inclusive pelo próprio Ortega, que era o grande nome do futsal Cruz Maltino, mas nesse momento não há ninguém. E como a associação não tem grana para tocar o projeto, por isso que foi visto com esse uniforme. E além disso também, uma ação importante, esse problema vem acontecendo até o Sub-13, pois é onde até o clube tem ali a responsabilidade, aliás, do Sub-13 para cima, né? A partir do Sub-13. Antes do Sub-13, a responsabilidade é da SAF. Então, vem dando tudo certo com relação a antes dessa categoria. O Sub-8, o Sub-10, o Sub-11, tudo é com a SAF. Inclusive, os jovens que treinam no futsal do Vasco da Gama antes do Sub-13 tem uniforme, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Por quê? Pois é a SAF que toca. O uniforme certinho, da capa, igual ao do futebol profissional. Mas quando se toca no nível da associação, que é a partir do Sub-13, são os jovens mais velhos, as crianças mais velhas, aí que vem dando todo esse problema. Mas enfim, a gente espera que tudo venha acontecer da maneira correta, né? Que tudo venha dar certo aí e que o Vasco consiga se reestruturar financeiramente. Falo Vasco como associação, para que não venha dar ainda mais problemas, né, com relação a essa criançada. Você pode até se questionar, Lucas, por que antes do Sub-13 é a SAF que toca e a partir do Sub-13 não? Porque muitos jogadores saem do Sub-13 no futsal e vão para o campo. A partir do Sub-13 fica muito difícil, que aí já a modalidade de campo já começa a ter os atletas mais desenvolvidos. Ali do Sub-8 a gente não tem uma modalidade muito grande de campo de 11, né? A partir do Sub-13 já começa a ter aí, de fato, os jogadores atuando com o gramado, dentro aí das 4 linhas, com 11 contra 11 direitinho. Mas antes aí do Sub-13 é mais futsal mesmo, é onde a SAF nesse momento está investindo. Tranquilo, rapaziada? Então a gente fica por aqui, né? Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo desta sexta-feira. Voltaremos, é claro, amanhã com a Acorda Vascão, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.